Boa noite, moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, beleza? Vamos para mais uma aula de fases do capitalismo no canal Geomasa? Muito bem, pessoal. Na aula anterior eu falei que ia analisar um pouquinho mais detidamente o capitalismo comercial. Esta que é a primeira fase do capitalismo. O capitalismo comercial, que tem como base em sua política econômica o chamado mercantilismo. O mercantilismo ele é conhecido como um sistema de relação econômica entre duas categorias de países, as metrópoles e as colônias. As metrópoles eram as duas grandes potências europeias, Portugal e Espanha, as duas primeiras grandes potências mundiais, que criaram impérios imensos. Para que vocês tenham uma ideia, Portugal coloniza o Brasil, vários países no continente africano, entre eles na África Meridional, Angola e Moçambique, o sul da Índia, uma colônia chamada Timor, entre a Oceania e a Ásia de Monções, duas cidades na China, Macau e Cantão, e eles praticamente vão monopolizar o comércio com o Japão de 1532 até 1600. Então, o Império Português ele se espalha por todo o mundo. Lembrando que em 1532, quando eles chegam no Japão, eles batizam a ilha de Cipango. E o São Francisco Xavier é uma das pessoas que vai até o Japão para relacionar a cultura ibérica com a cultura japonesa. Mas quando chegarmos ao Japão falaremos sobre isso. O que eu quis dizer então com essa história era o grande tamanho do Império Português. Isso também vai acontecer com a Espanha. A Espanha vai dominar, como sabemos, praticamente toda a América Latina, terá também colônias no continente africano, também estenderá seus domínios sobre a Ásia e praticamente dominará todo o Oceano Pacífico, do Peru até as Filipinas. Então são grandes impérios, impérios que tinham choques de interesses, tanto que eles dividiram o mundo no final do século XV, no chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado que circundava a Terra de polo a polo vai dizer que a parte oriental, a parte leste, vai pertencer ao Império Português, enquanto a porção ocidental ao Império Espanhol. Então vejam o que o mercantilismo fará com Portugal e Espanha. Dará a estas duas potências o domínio de todo o globo, de todo o mundo. No entanto, para aplicar o mercantilismo, para que essa relação conhecida como pacto colonial se fizesse de fato, era necessário o financiamento do Estado. Era o tesouro dos reis portugueses e espanhóis que bancavam as expedições que farão com que esse sistema domine todo o mundo. Então, esta característica chamada de capital estatal torna o mercantilismo mundial, porque só essas duas nações teriam esse aporte para fazer o domínio do planeta. No entanto, isso contraria a ideia de capitalismo como nós definimos em algumas aulas atrás. Porque o capitalismo ele é competitivo, ele é concorrencial. E isso está ligado principalmente à iniciativa privada. Porém, essa característica só vai aparecer na fase seguinte. Vejamos como se dava de fato o chamado lucrativíssimo pacto colonial. As duas potências ibéricas, Portugal e Espanha, eram as metrópoles.
As metrópoles vão estender os seus tentáculos para várias áreas do mundo. Neste período, especialmente no continente americano, o grande foco de exploração era o continente americano, e as colônias vão ficar com um encargo muito pesado. Elas vão fornecer basicamente toda a riqueza para as metrópoles. Por exemplo, a mão de obra que trabalhava nessas colônias era uma mão de obra escrava. No caso brasileiro, inicialmente o nativo americano foi escravizado. Porém, ele não se adaptou muito à escravidão, devido às suas características culturais. Em 1537, Portugal suspende legalmente a escravidão indígena e parte para o continente africano, onde, infelizmente, a prática da escravidão já existia entre as nações africanas. Os portugueses apenas vão adaptar isto para outros locais do mundo. Não podemos nos esquecer que a escravidão brasileira, a negra, vai de 1538 a 1888. 350 anos dos 519 anos da história do Brasil. Praticamente 70%. É a escravidão mais longa da história. Para o Brasil, vieram trabalhar 6 milhões e meio de negros. A escravidão como um todo consumiu 200 milhões de africanos que foram espalhados por todo o mundo para, durante 3 séculos, engordar os cofres de Portugal e de Espanha. Então, dessa forma, era muito fácil. A mão de obra era escrava. Essa mão de obra escrava, ela ia trabalhar nas grandes propriedades das colônias. Essas propriedades forneciam matérias-primas para as metrópoles. Estas matérias-primas eram bastante variadas. No caso brasileiro, o grande destaque nesse período foi a cana-de-açúcar. Mas tivemos outros produtos, como por exemplo o algodão, a carne, o couro, entre outros. As matérias-primas darão um lucro exorbitante para as metrópoles. Por exemplo, o caso do açúcar. O caso do açúcar que chegava de preço final dentro da Europa a 1.600% sobre o preço da produção. Então, não dá para dizer que não era um negócio lucrativo. Mão de obra gratuita, matéria-prima à vontade. No conhecimento, na expansão que os portugueses e os espanhóis fizeram pelos territórios que lhes pertenciam, eles vão encontrar outra riqueza, os metais preciosos. Impressionante! No caso do Brasil, o ouro que foi retirado do nosso país, ele hoje serve de lastro para uma das moedas mais valorizadas do mundo, que é a libra esterlina. Veja, o ouro brasileiro, ele dá suporte a uma moeda que é lastreada em ouro, coisa rara no mundo atual. E eu estou falando da economia da Inglaterra, do Reino Unido, que está entre as 10 maiores economias do mundo, e inclusive é a maior que a economia brasileira. A prata retirada da Espanha foi numa quantidade tão grande que, como diz o escritor uruguaio Eduardo Galeano, do famoso livro As Veias Abertas da América Latina, era possível construir uma ponte entre Buenos Aires e Barcelona. Ou seja, a quantidade era exorbitante. Muito bem, esses metais preciosos, que podemos incluir as pedras preciosas, basicamente eram o ouro, a prata, o rubi, a esmeralda e o diamante. Esses 3 braços que iam da colônia para as metrópoles tornaram o Império Português e o Império Espanhol inalcançáveis
poderosíssimos, e isso, de certa forma, vai impedir o desenvolvimento futuro. Porque o negócio era tão lucrativo, enriquecia tanto a corte portuguesa e espanhola, que elas temiam em passar este lucro e este poder para a iniciativa privada. Então, aquilo que traz riqueza para Portugal e Espanha os condenará em 3 séculos. A iniciativa privada é tolhida, o desenvolvimento advindo da sua dinâmica também. Consequentemente, como o capitalismo é extremamente mutável, Portugal e Espanha, em 3 séculos e meio, transferirão todo o seu poder para a Inglaterra. Mas antes de chegarmos neste ponto, no Pacto Colonial, que vocês percebem que a balança comercial é altamente favorável, havia também uma forma de impedir o desenvolvimento das colônias. E qual era este impedimento de desenvolver as colônias? Todos os produtos manufaturados, transformados, advindos da colônia, eram vendidos pela metrópole, com um alto percentual de lucro. As colônias estavam proibidas de desenvolver manufaturas. Basicamente, eu expliquei de tal forma que você possa perceber claramente o que nos condenou à eterna pobreza, à eterna miséria. Portugal e Espanha, os colonizadores da América Latina, vão considerar a mão de obra algo desprezível. Isso ainda está na nossa cultura. O trabalho braçal, o trabalho simplesmente é considerado uma atividade pouco nobre. A riqueza fácil, a administração desta riqueza apenas, não a produção, será valorizada pelas 2 potências ibéricas. A Inglaterra fará o contrário. Valorizará a mão de obra, a criatividade e o estudo. Vocês viram também que os reis portugueses e espanhóis impediram o desenvolvimento da iniciativa privada. Portugal e Espanha foram ficando para trás. Com elas, as suas colônias. Nas colônias não poderia haver nenhuma iniciativa privada para a criação de novos produtos, de inventos, de desenvolvimento. Eles estavam alijados de desenvolver produtos manufaturados. Então, a mão de obra braçal desprezada, a criatividade ignorada e impedida e a manutenção da riqueza na mão do Estado contribuíram para a decadência de Portugal e Espanha e para o enriquecimento inglês. Mas não há dúvida que durante a fase do capitalismo comercial, este pacto colonial vai enriquecer demais as potências ibéricas. Mas elas não saberão lidar com tanto dinheiro. De tal maneira que toda a riqueza produzida por essas 2 grandes coroas acabava atravessando o Canal da Mancha. Por quê? Porque o nobre português queria tomar o seu vinho produzido pelos escravos, não por ele. Ele desprezava a mão de obra braçal. O cálice de vinho teria que ser servido numa peça requintada, com ouro e pedras preciosas incrustadas. Quem é que fazia isso? O escravo africano, infelizmente, não. A ele cabia trabalhar na lavoura, cuidar do gado, cortar madeira, trabalho simples. Ele nunca pôde se qualificar. Ora, quem é que fazia essa peça para os nobres portugueses ou espanhóis? A Inglaterra. Então, desta forma, lentamente a riqueza das potências ibéricas, que começaram a viver num luxo
e não investir e não criar mecanismos de manter e multiplicar as riquezas, será transferida lentamente para a Inglaterra. Mas essa história, que tem a ver com o capitalismo industrial, eu contarei na próxima aula. Para encerrarmos a aula de hoje, eu farei um novo sorteio do meu primeiro livro, Os Contos de Outras Terras. Como vocês sabem, no sorteio anterior, o ganhador foi o meu aluno lá de Barretos, o Isaac Ribeiro. Aqui está o envelope que eu vou enviar para o Isaac na semana que vem. Porém, eu gostaria também que vocês participassem bastante, e agora o enigma será um pouquinho mais detalhado. Atrás do livro eu coloquei uma letra. Ora, no sorteio anterior era um número que iria de 1 a 10. Agora a letra vai de A até Z, incluindo K, W e Y. Então vocês têm 26 possibilidades. O primeiro a acertar a letra misteriosa que está aqui ganhará este livro e os marcadores totalmente gratuito, e eu enviarei confortavelmente para o seu endereço, também sem custo. Eu gostaria que vocês deixassem a letrinha lá nos comentários do canal no YouTube. Não deixem no Facebook, não deixem no Instagram. No YouTube é uma forma de vocês visualizarem os meus vídeos, curtirem os vídeos, se inscrever no canal, compartilhar, porque isso é muito importante para que o canal cresça e que a gente melhore a qualidade da lousa, da câmera e distribuamos mais presentes para vocês. Hoje eu quero agradecer muito a todas as pessoas que fizeram comentários nos 8 vídeos postados até agora. Este é o 9º. Gostaria também de agradecer as pessoas que estão divulgando, são muitas pessoas que estão divulgando o canal. Então, meu forte abraço, meu forte carinho, e amanhã temos uma nova aula sobre o capitalismo industrial. Até a próxima, um forte abraço.